Neste vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você ainda não me segue é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes eu tenho um aviso para você, agora dia 31 de agosto eu vou fazer um evento que é justamente voltado para que você pegue o mundo financeiro inteiro e coloque dentro do seu bolso para que você possa ter renda em dólar, renda em moeda forte. Por isso, é um evento que vai se chamar O Mundo no Seu Bolso, para que você saiba investir com praticidade, com segurança, com muita rentabilidade e muita paz de espírito. Então é online, vai ser gratuito, basta você se inscrever no link aqui da descrição deste vídeo aqui. E também se você quiser ver quais perguntas eu vou responder, basta você também ver na descrição do vídeo. Então vamos direto para o conteúdo. O BSIUF perguntou: com as alterações da medida provisória tributária que estão lançando agora, a MP 1171, 1172, a diferença entre VT, que é um fundo global americano de ações, e o WRLD11, que é um fundo brasileiro de ações que replica, que vai lá nos Estados Unidos e compra o VT, por exemplo, será somente a jurisdição, ou seja, ele quer saber qual vai ser a diferença. Na prática, em termos tributários, sim, tá? Por quê? Porque agora no exterior, se passar esta medida provisória em forma de lei que vai ser aprovada no Congresso, provavelmente, não sei, mas provavelmente será, a gente vai ter uma tabela progressiva de 0 a 22,5%, mas esses 22 somente acima de R$50 mil de lucro ou de rendimentos ao ano, tá? Ou seja, vai ficar muito próximo, na média, de um ETF que você tem no Brasil, qualquer ETF aqui de ações, que vai cobrar de você 15%. Então, você vai ter uma alíquota que vai ser praticamente igual. Ou seja, em termos tributários, a gente vai ter essa isonomia entre investir direto no exterior e investir no Brasil, tá? Vai ser praticamente igual. A diferença, de fato, vai ser a blindagem patrimonial que você quiser, frente a processos judiciais que eventualmente você pode sofrer, e também em relação a questões de que ele mencionou de jurisdição, ou seja, de sucessão, como que vai se dar essa transmissão do patrimônio no caso de um falecimento ou até de doação. Você já estará com o patrimônio muito mais preparado para você de fato poder usufruir no exterior, gastar no exterior, caso você algum dia queira se mudar do Brasil por qualquer motivo, né? Enfim, ou pelo fato do Brasil não dar certo, entre aspas, ou simplesmente por uma questão de vontade sua pessoal de querer se aposentar no futuro em outro país, certo? Então a sua carteira estaria mais adaptada nesta situação. Então sim, é mais uma questão de blindagem patrimonial e de jurisdição. O M. Bart perguntou: os ETFs AOM e AOR reduziram as taxas para 0,15%. Boas opções para o investidor com mais de 50 anos? Para quem não sabe, estes fundos fazem parte da linha da iShares, que vai ter uma gradação de risco, ou seja, o fundo AOK ou o EAOK, que é do tipo ESG, mais voltado a questões ecológicas e sociais e de governança, o AOK ele vai ter 70% em renda fixa, então ele é mais conservador. O AOM vai ter 60% em renda fixa, o AOR vai ter 40% em renda fixa e o AOA vai ter só 20% em renda fixa e o resto em ações, tá? Quando nós observamos a alocação em si, a gente vê que essa parte verde aqui, que é a parte de renda fixa propriamente dito, na prática a maior parte da alocação está sim em renda fixa americana em dólar. Então, respondendo parcialmente para você, faz sentido para quem tem mais de 50 anos se a pessoa for gastar em dólar, tá? Porque isso daqui é renda fixa com grau de investimento em dólar, tá? Se você for morar no Brasil, para mim não faz sentido você ter somente a renda fixa em dólar, porque não é a moeda que você eventualmente vai gastar, e também não somente com grau de investimento, que são aqueles ativos realmente mais seguros que vão reduzir um pouco a expectativa de retorno de você, principalmente, tá? Também vale mencionar na parte das ações, o que é bem positivo, que eles têm uma carteira global, tá? Então aqui só para você visualizar melhor, no AUA, que tem 80% em ações, ele vai ter 44% em ativos americanos, vai ter 24% em outros países desenvolvidos e 8% em países emergentes. Particularmente eu tenderia a aumentar esse tipo de alocação para tornar a sua carteira mais cíclica, o que faria ela em reais desempenhar de maneira mais linear. Pode ser um pouco contraintuitivo, mas isso é verdade, tá? Quando você tem uma carteira mais cíclica em dólares, em reais ela é mais linear. Então, respondendo para quem tem mais de 50 anos, primeiramente depende do momento em que a pessoa ela vai querer começar a gastar o dinheiro, mas se você, por exemplo, pretende começar a gastar aos 55 anos, eu sou um médico, eu tenho 50 agora, eu quero parar de trabalhar, eu quero reduzir drasticamente, começar a usufruir o dinheiro que eu acumulei ao longo da vida aos 55 anos, pode fazer sentido você de fato ter uma alocação em renda fixa, tá? Aí a pergunta dele era do AOM e do AOR, ou seja, os dois intermediários aqui. Sim, uma alocação aproximadamente ali de 40% a 50% em renda fixa, mas certamente não é
gastar renda fixa. Isso daqui faz bastante sentido no meu ponto de vista para quem mora nos Estados Unidos ou gasta em dólar ou em algum outro país que utiliza o dólar, né, como Hong Kong, por exemplo, ou outros países que têm paridade com o dólar americano, mas certamente não para alguém que mora no Brasil. E quando nós observamos a evolução, por exemplo, aqui dos últimos 10 anos desses fundos aqui, o AOK, o AOM, o AOR, o AOA, todos estes aqui você vê que o retorno aumenta, a volatilidade também na medida em que a gente acrescenta ações. Quando a gente pega um fundo só de ações como o VT, que aqui está em amarelo, mas eu vou colocar em outra cor aqui para você ver melhor, eu coloquei em preto aqui, já resolveu, você vê que o VT ele teve um retorno maior, também porque ele foi bem mais volátil e agregou mais risco, tá? Ao contrário, o AGG, por exemplo, que é de maneira predominante renda fixa em dólar, teve um retorno inferior, aqui neste caso de 1,38% ao ano, nominal bruto, tá? Saliento que este retorno ruim se deveu principalmente ao mau desempenho aqui de 2021 até agora, certo? Em que o AGG teve um desempenho ruim aqui de praticamente menos 13% do seu desempenho, só que agora ele tem uma expectativa superior justamente porque a renda fixa, quando ela cai, o prêmio futuro sobe, né? Simplesmente por uma questão de aumento de juros. Então hoje o AGG tem uma expectativa na ordem de 5,5% ao ano nominal para o futuro. Se você está gostando desse vídeo, já dá um like para ajudar o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas e pega o link do vídeo e manda no grupo da família, no grupo dos amigos, do WhatsApp, porque eu tenho certeza que todos precisam investir no exterior. O Kiko Web perguntou, será que vai dar tempo de votar essa medida provisória? Prazo final em agosto, não é? Na realidade, o Congresso encontra tempo para o que ele quiser votar, tá? Pode fazer votação em qualquer horário do dia ou da noite, ou seja, se quiser colocar uma determinada MP para votação às 3 da madrugada, isso será feito e poderá ser votado sim. Então não vai ser votado se o Congresso não quiser. Se quiser, vai ser votado, não importa o prazo, tá? Porque em qualquer horário eles colocam o que eles quiserem para votar. Então claramente, sim, dá tempo se o Congresso quiser. Aparentemente agora sim ele vai querer. Porque quando a gente observa essa MP 1172, que na realidade era a medida provisória do salário mínimo, né, que foi agregado o conteúdo da modificação de alteração tributária, a gente vê que ela já foi aqui enviada para a Câmara dos Deputados para ser votada, tá? Então agora já passou da parte da comissão mista e agora foi para a Câmara dos Deputados para ser votada lá. O Sender Michael perguntou, é arriscado deixar toda a reserva em um banco só? No caso de CDB, como organizar melhor a reserva? Assim, depende do tamanho da sua reserva, tá? Assim, se você está investindo ali aproximadamente 6 meses de gasto, supondo que você gaste 5 mil por mês, daria ali aproximadamente 30 mil reais. Eu não vejo motivo para separar isso em vários bancos, tá? Isso se eu estou falando de um bancão, ou seja, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, esses grandes bancos assim. Se fosse esses pequenos, né, como o PicPay, por exemplo, eu não faria isso, eu não deixaria minha reserva de emergência em bancos menores, tá? Embora eles já estejam relativamente bem grandes. O fato é que você não é obrigado, teoricamente, a deixar toda a sua reserva de emergência se você tem receio, por exemplo, agora de questões de golpes que estão fazendo pela internet, de ter um investimento com liquidez imediata para você sacar imediatamente, no exemplo que eu dei, os 30 mil reais, você pode ter, eventualmente, um fundo que tenha liquidez em D+1 para você não ter esse tipo de problema de sacarem o seu dinheiro imediatamente, caso você seja sequestrado ou algo assim, tá? Então, claramente, no meu ponto de vista, não há necessidade de diversificar a reserva de emergência se você tiver em um banco grande, mas você pode optar por um fundo que tem liquidez em D+1, por exemplo. O Renan perguntou, se não repatriar, ou seja, se eu vender um ativo que eu tenho no exterior e gastar o dinheiro no exterior, gastar por lá em alguma viagem, alguma coisa assim, ainda há cobrança de imposto? Sim, porque o imposto ele ocorre quando você vende algo, quando você aliena, ou liquida, ou resgata, ou amortiza. Não importa onde isso é feito, né? Então se você vende no exterior, ou se vende no Brasil, ou se vende em qualquer outro país, não importa, você fez o ato de ter o lucro, né? Que é justamente vender. Então não importa se você não trouxe para o Brasil. O fato de levar o dinheiro para o exterior, fazer uma remessa ou uma repatriação, não tem nenhum impacto tributário, ou seja, não aumenta nem reduz impostos para você. Somente o IOF, que é o IOF da transação de 0,38%. Mas imposto de ganho de capital, de imposto de renda propriamente dito, não existe quando você transfere ou quando você faz uma repatriação. Então o fato de você vender e gastar no exterior gera sim o evento, né? O fato gerador tributário, que é o evento que vai fazer você dever o imposto, se for o caso, né? Se você não for isento por algum limite de tabela progressiva de imposto de renda. O Guilherme perguntou, o que acha do novo short pesado do Burry? Para quem não sabe, né? Enfim, isso foi notícia essa semana, mas só comentando rapidamente para você, o Michael Burry, que ele ficou famoso na crise de 2008 por prever a crise de 2008, né? Teve até um filme feito com base na história
história dele, que foi A Grande Aposta, The Big Short. É um filme que ficou bem famoso justamente por explicar o funcionamento de como que os títulos de renda fixa, né, as promessas de pagamento, na realidade não eram tão seguras, eram empacotadas em CRIs hoje que a gente tem no Brasil, para vender para investidores que achavam que estavam comprando ativos de maior segurança, quando na realidade era o contrário. O fundo do Michael Burry, o Scion Capital, divulgou agora recentemente, né, porque eles têm que divulgar a cada 3 meses como que estão as suas posições, esta posição aqui. Então, do total da carteira dele, ele tem 51% do capital total, que é aproximadamente 1,7 bilhão de dólares, né? Ele tem 886 milhões de dólares aqui, aplicados em uma put, ou seja, em uma opção de venda das ações do S&P 500, ou seja, ele terá o direito de vender a preços atuais, ou preços que ele não divulgou aqui quais são, né? Mas provavelmente é um preço próximo ao atual, no futuro do S&P 500. Então, se o S&P 500 cair, ele vai poder vender ao preço atual, ou seja, ele vai se beneficiar. Isto é uma opção de venda, uma chamada put. O problema é que se as ações do S&P 500 ficarem no preço atual ou subirem, esta put que ele tem, que é o direito de vender ao preço atual, ela tende a não valer mais muita coisa. Porque por que ele venderia ao preço atual, se no futuro as ações podem estar mais altas e ele poderia vender a preço de mercado a um preço maior, não é verdade? Então, na realidade, ele está comprando um seguro, é isso que ele está fazendo. O mercado de opções, o mercado financeiro, é o mercado na prática de seguros, tá? Algumas pessoas vendem seguro, outras pessoas compram seguro. E ele fez exatamente o mesmo racional com o fundo da Invesco QQQ, que é o fundo principalmente ali de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Ele tem 738 milhões de dólares aplicados nessa posição, ou seja, também ele comprou um seguro. Aqui não informa qual é o prazo que ele comprou esse seguro, então eu não sei se é para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 1 ano e meio, tá? O fato é que nós nunca sabemos qual é o futuro do mercado de ações, né? E o fato é que você não pode dizer necessariamente que o mercado hoje de ações está uma bolha. Por que nós não podemos dizer que está uma bolha? É que eu peguei as empresas de tecnologia nos Estados Unidos e eu estou observando o PL futuro do próximo ano, tá? Na média, obviamente, agora está mais cara do que estava ali no período de 2007, 8, 9, 10, 11, 12, mas está ainda assim bem mais barato, né? Um pouco abaixo de 30 do que estava lá na bolha.com, que ele tinha chegado em 45, 50 praticamente. Quando a gente observa aqui embaixo, tá, o PEG Ratio, que é a relação de preço em relação ao crescimento, de fato elas estão ficando mais caras em relação ao crescimento, ou seja, as empresas de tecnologia estão crescendo menos em relação ao preço que elas estão sendo cobradas. Acredito que em grande medida seja por isso que ele está apostando na queda das ações, mas ele também apostou na queda do S&P 500, que não são só as empresas de tecnologia, ele poderia focar somente nas de tecnologia. Quando nós observamos a precificação do S&P 500, o que a gente observa, tá? Que de fato hoje está ali num PL mais ou menos de 19 vezes, tá? Já foi bem mais caro ali logo após a pandemia, em 2021, 2022, que ele tinha chegado quase em 22%, mas vários outros períodos ele já teve um PL nessa ordem ali, como por exemplo ali em 2018, também ali em 2007 também ele estava nessa ordem, ou seja, isso aí não impediu o bom desempenho do índice posteriormente, tá? O fato é que é muito difícil de prever e como a gente pode observar pela própria inflação americana, a gente não tem uma expectativa de uma inflação explodir, na realidade pelo contrário, a inflação americana está caindo de uma maneira bem drástica, tá? Ou seja, a gente não pode dizer teoricamente que tem uma situação descontrolada de crise ou de aumento de taxas de juros, pelo contrário, a tendência é de redução. Então assim, é uma aposta que ele fez, não sei exatamente os motivos, ele não explica isso em detalhes, né? Mas o fato é que geralmente quem faz esse tipo de aposta tende a chamar muita atenção e tende a não desempenhar bem de maneira geral. Então se você gostou deste conteúdo, já não deixa de me seguir no Instagram, otavio.paranhos, para você também poder fazer as perguntas que você quiser por lá. E para ser notificado de outros conteúdos que eu divulgo aqui no YouTube, basta você se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!